Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Estamos de volta, programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você. Como foi bom este momento que nós vivemos, já rezamos, adoramos Jesus. Tenho certeza que Deus fez uma obra linda no seu coração. E agora nós estamos aqui para meditar Escritos de São José Maria Escrivá. Já pode pegar então, já pode pegar o seu livrinho vermelhinho. Hoje nós vamos meditar o livro Forja. Então você que tem, já pega aí na sua casa. É este aqui que nós vamos meditar neste dia. Minha gente, você que ainda não comprou, compre os 3. Já compre os 3 de uma vez. Caminho, Forja e Suco, tá certo? Livrinho Caminho, o azulzinho, Forja, vermelhinho e o Suco, o amarelinho. Já compra os 3 de uma vez, porque vão muito lhe ajudar neste processo que nós estamos vivendo aqui, tá? Você vai crescer na espiritualidade, você vai conseguir meditá-los todos os dias, tá certo? Alegria imensa estar com você, alegria imensa estarmos juntos mais uma vez. Já pega então o seu livro Forja, vá na página 24, estamos na página 24, e você pode ir para o parágrafo 4. Vamos meditar o parágrafo 4. Cristo, que subiu à cruz com os braços abertos de par em par, com gesto de sacerdote eterno, quer contar conosco, que não somos nada, para levar a todos os homens os frutos da sua redenção. Que bonito. Vamos meditar este trecho tão bonito de São José Maria Escrivá. Cristo que subiu à cruz com os braços abertos de par em par com gesto de sacerdote eterno. Sim, verdade, Cristo subiu à cruz por nós. A gente nunca pode se esquecer disso. Por que o católico ele tem a cruz? Por que o católico, eu aqui, por exemplo, carrego a minha cruz? Ali atrás nós temos uma cruz. Por que os católicos andam com a cruz? Para que a gente não se esqueça. Para que a gente não se esqueça. Até mesmo uma pessoa que você não vê há muito tempo. Você não fala com ela, você não liga para ela, você não manda carta para ela, você não manda o WhatsApp, você não liga, você não conversa, você não vê. Aos poucos você tende a ir esquecendo essa pessoa. Isso é um processo natural. Eu não posso me esquecer que Jesus morreu numa cruz por mim. Então vale a pena sim, sempre olhar uma cruz. Sempre carregar uma cruz. Cristo subiu à cruz de braços abertos. Não tinha gesto melhor. Não tinha gesto melhor para Jesus subir na cruz, para Jesus ficar na cruz, de braços abertos. E o que isso significa? Estes braços abertos é o braço de Jesus te abraçando. Sem dúvida alguma, ele morre de braços abertos na cruz para nos abraçar. Para te abraçar, como sacerdote, verdadeiro sacerdote. Eu quero, já que José Maria Escrivá nos falou sobre o sacerdócio de Cristo, vamos pegar um livro na Bíblia, aonde vai falar muito bem do sacerdócio de Cristo. Eu quero que você abra a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo de 1 a 28. Eu vou ler passagens longas com você, porque eu quero que você entenda essa realidade que São José Maria Escrivá está trazendo. Cristo é sacerdote. Então vamos lá, Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 28. Este Melquisedeque
rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou, a qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, é conforme seu nome indica, primeiramente rei de justiça e depois rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim, comparável sob todos os pontos ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é aquele quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólios. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou e o detentor das promessas. Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais aqui os levitas que recebem os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. Por fim, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele já estava em germe no íntimo deste, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois transferido o sacerdócio forçoso é que se faça também a mudança da lei. De fato, aquele a qual se aplicam estas palavras é de outra tribo, da qual ninguém foi encarregado do serviço do altar. E é notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés de nada encarregou ao falar do sacerdócio. Isto se torna ainda mais evidente se se tem em conta que este outro sacerdote, que surge à semelhança de Melquisedeque, foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade. Porque está escrito: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isto, está abolida a antiga legislação por causa da sua ineficácia e inutilidade, pois a lei nada levou à perfeição, apenas foi portadora de uma esperança melhor que nos leva a Deus. E isso não foi feito sem juramento. Os outros sacerdotes foram instituídos sem juramento. Para ele, ao contrário, intervém o juramento daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, e esta aliança da qual Jesus é o Senhor, é-lhe muito superior. Veja, eu estou fazendo questão de ler texto longo, mas a gente tem que ler Bíblia. Veja, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que o sacerdócio de Cristo é superior a todos os que já existiram. Isso é muito importante. Além disso, os primeiros sacerdotes deviam suceder-se em grande número, porquanto a morte não permitia que permanecessem sempre. Olha aí, os sacerdotes morrem. E era preciso que se sucedesse os sacerdotes. Este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. Jesus nunca morre. E, portanto, seu sacerdócio é eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. É um sacerdote que vive para sempre. Tal com efeito o pontífice que nos convinha. Olha, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: nós precisávamos de um sacerdote. Os sacerdotes da antiga aliança nem se comparam com este sacerdote. Qual é o sacerdote que nos convinha? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelos do povo. Por isso o fez de uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Gente, está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Veja se isso tudo não se adapta a Jesus. Preste atenção. Tal é com efeito
O pontífice que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelos pecados do povo. Por isso fez de uma vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Enquanto a lei elevava ao sacerdócio homens sujeitos a fraquezas, o juramento que sucedeu à lei constitui o Filho que é eternamente perfeito. Olha que lindo isso, gente. Cristo é um eterno sacerdote perfeito. Vamos lá, quero que você leia a Bíblia hoje. Agora nós vamos para Hebreus capítulo 9, versículo de 1 a 22. Textos longos, mas vai me acompanhando. Pega a sua Bíblia. A primeira aliança, na verdade, teve regulamentos rituais em seu santuário terrestre. Consistia numa tenda. A parte anterior encerrava o candelabro e a mesa com os pães da proposição. Chamava-se Santo. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes. Olha, o autor está descrevendo como era o culto da antiga aliança dos sacerdotes. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Olha que bonito. Em cima da arca, os querubins da glória estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos dessas coisas pormenorizadamente. Assim sendo, enquanto a primeira parte do tabernáculo entram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote. Somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Veja, o autor da carta aos Hebreus está narrando como que era feito o culto. E ele está dizendo, no Santos dos Santos só entrava o sumo sacerdote. Com que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo? Isto é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Culto que consistia unicamente em comidas, bebidas e abluções diversas, rituais materiais que só podiam ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Porém, já veio Cristo. Preste atenção agora, olha aqui o importante. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros. E através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com o seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Gente, que lindo isso. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergiam os impuros, santificavam e purificavam, pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de um novo testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do primeiro testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue.
Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como a água, lã escarlate e sopo, aspergiu com sangue não só no próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem efusão de sangue não há perdão. Olha, gente, que teologia profunda. O livro do Hebreus é uma verdadeira teologia sobre o sacerdócio de Cristo. Eu vou ler. Vamos, já que estamos lendo Bíblia, vamos ler Bíblia. Capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 15, de 1 a 18. Hebreus capítulo 10, de 1 a 18. A lei, por ser apenas sombra dos bens futuros, na sua expressão real, é todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinitivamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, preste atenção, não quisestes sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho a Deus para fazer a tua vontade. Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou: eis que venho para fazer tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que todavia não conseguem apagar os pecados, preste atenção agora. Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera de hora em diante que os seus inimigos estejam postos por escabelo debaixo dos seus pés. Por uma só oblação ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo, depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. E acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Palavra do Senhor. Eu fiz você ler bastante coisa, é importante a gente fazer isso. Porque agora você entende o que São José Maria Escrivá está dizendo. Cristo que subiu à cruz com braços abertos de par em par, com gesto de eterno sacerdote. E o que esse sacerdote fez? Ofereceu um único e eterno sacrifício pela minha salvação, pela tua salvação, derramando não mais sangue de animal, mas o seu próprio corpo, oferecendo-se a si mesmo por nós. Que lindo! Gente, depois de tudo isso, São José Maria Escrivá diz: este Jesus que morreu na cruz por ti, ele quer contar conosco. Olha isso. Esse Jesus que morreu na cruz por você quer contar com você. E Deus não quer contar com você porque você é o melhor. Mas Deus quer contar com você. Deus quer contar comigo. Deus conta comigo para fazer o que eu estou fazendo agora, evangelizando, dando a minha vida pela evangelização. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta com você na sua família, Deus conta com você na missão de ser pai, de ser mãe. Deus conta com você.
Veja, Ele quer contar conosco que não somos nada. Como assim? Ele quer contar conosco que não somos nada. De fato, não somos nada. Ele não quer contar conosco porque somos os melhores. Mas é que a salvação, ela atinge a vida das pessoas através de nós. Através de mim, a salvação pode chegar na tua casa. Através de mim, a salvação pode chegar na tua vida. Agora, escuta o que o Frei vai te dizer. Não tem como eu levar a salvação para os outros se eu primeiro não receber essa salvação. Então, essa salvação primeiro precisa atingir a minha vida. Esta salvação primeiro precisa atingir o meu coração. E aí o anúncio tem força, porque eu anuncio o Deus que mudou a minha vida. Eu anuncio o Deus que impactou o meu coração. Este é o Deus que eu anuncio, esse é o Deus que eu prego. Deus quer contar conosco que não somos nada. Ei, você não é nada, mas Deus quer contar com você. Para quê? Por que Deus quer contar conosco? Para levar a todos os homens os frutos da sua redenção. Veja, Ele quer que todos sejam salvos. São José Maria Escrivá destaca: todos é todos, a salvação é para todos. Obviamente nem todos vão ser salvos, porque nem todos vão abrir o coração. Mas a salvação é para todos. A salvação não é para alguns escolhidos, a salvação é para todos. Se eu me lembrar da fórmula da missa, do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Por todos. Jesus quer salvar a todos. E Ele quer contar com você para isso. Amém? Ele quer contar com você para isso. Então Ele é o sacerdote que morre na cruz para salvar a todos. E isso mostra que também eu e você precisamos viver o nosso sacerdócio. Veja, para que sou padre? São Santo Afonso Maria de Ligório diz: para que você é padre? Para salvar almas. Esse é um dos motivos porque sou padre. Todo padre é instituído para salvar almas, para santificar almas. Isso é uma das coisas. Agora, deixa eu te falar, você também é sacerdote. Eu sou um sacerdote ministro, eu sou ministro. Eu tenho um sacerdócio ministerial. Agora você também é sacerdote. No seu batismo você se tornou sacerdote, profeta e rei. Então você também é sacerdote, o sacerdócio comum. Ou seja, você também precisa santificar as pessoas. Você também precisa santificar sua vida e santificar a vida de quem você vive, da sua família. Deixa eu falar com você algo muito sério. Deus quer usar de você para você salvar a tua família. Talvez a tua família está indo para um lugar errado. Talvez a tua família está indo para caminhos errados. Talvez tua família está indo por uma vida mundana, minha gente. Talvez os teus filhos estão perdidos. Talvez o teu marido, talvez tua esposa. Ei. Deus quer contar com você. É Ele quem salva. Mas Ele quer contar com você, Ele quer contar comigo. Deus quer contar com você para salvar a sua família. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas que têm o seu contato, todas as pessoas que se relacionam com você, são as pessoas que Deus colocou no teu caminho para que você seja um canal de salvação na vida delas. Quantos contatos você tem no seu celular?
Quantos contatos você tem no seu trabalho? Quantos contatos você tem neste mundo? Todas as pessoas que cruzam o seu caminho, Deus as colocou no seu caminho para que através de você elas recebam salvação. Isso é muito sério. Deus quer contar conosco. Não somos nada, mas Deus quer contar conosco. Deus pode contar com você? Então quem tem um dom de falar, que fale. Paulo vai dizer, quem tem um dom de falar, que fale. Quem tem um dom de cantar, que cante. Quem tem um dom de interceder, interceda. Quem tem um dom o dom que você tiver, você vai colocar à disposição. Quem tem um dom de aconselhar, aconselhe. Quem tem um dom de escrever, que escreva. Mas todos precisamos ajudar o Senhor neste processo de salvação. Amém? Para levar a todos os homens os frutos da redenção. Todos precisam desfrutar. Qual é o maior fruto da redenção? É o paraíso. Todos precisam desfrutar o paraíso. A sua família precisa desfrutar o paraíso. A sua família precisa desfrutar o paraíso. Mas para desfrutar o paraíso, eu preciso receber salvação. Deus quer contar com você para que você leve salvação para a tua casa. Amém? Diga comigo, eu vou levar a salvação para a minha casa. Eu vou crer em Jesus e eu e minha família seremos salvos. Amém. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por tudo o que hoje nós meditamos. Deus quer contar conosco. Deus quer contar com você. Amém. Bata no peito e diga, pode contar comigo, Jesus. Pode contar comigo, Jesus. Eu não sou nada. Pode contar comigo. Agora eu te digo, Deus é especialista em usar o nada. Deus é especialista em usar pessoas fracas para a sua obra. Amém? Deus é especialista. Glória a Deus. Chegamos ao fim de mais um programa. Gente, nós estamos aqui toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira às 22 horas. Começa a colocar isso na sua vida. A gente vai se encontrando, a gente vai crescendo junto, a gente vai amadurecendo junto. Divulga para outras pessoas. Divulga para outras pessoas. Eu posso até dar uma sugestão para você. Faça um grupo no WhatsApp de pessoas que acompanham este programa, para vocês ali compartilharem juntas, mandarem o link umas para as outras. E quando termina o programa, como é que foi o programa hoje? Hoje foi bênção. Hoje Deus falou comigo isso. Você pode partilhar isso no grupo. Que tal? Você pode fazer isso. Vamos crescer em Deus, vamos crescer na espiritualidade. Amém? Quero abençoar sua vida para a gente encerrar este programa. E mais uma vez eu digo para você, você que ainda não adquiriu, adquira os 3. Caminho, Forja e Sulco. Tá certo? Compra tudo de uma vez. Loja Canção Nova. Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros, tá bom? Corre, adquire o seu, não fica sem não. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero agora orar por cada uma dessas pessoas que estão acompanhando este programa. O Senhor quer contar conosco, mas para isso nós precisamos do Teu Espírito Santo. Para isso nós precisamos da Sua força, Jesus. Derrama sobre nós tudo o que nós precisamos para levar ao mundo a salvação e a paz. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.